Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo nós vamos estudar os fundamentos da República Federativa do Brasil. Nós vamos entender o que significa dizer que a República Federativa do Brasil é soberana, o que significa dizer que a República tem como fundamentos a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. No nosso último vídeo, nós tratamos do caput do artigo 1º, que inclusive apresenta esses incisos. Lá no vídeo passado, nós entendemos o conceito de república. Vimos que república é a nossa forma de governo. Aprendemos também que o federalismo é a nossa forma de Estado. O poder aqui no Brasil ele é descentralizado. Aprendemos também que o nosso regime de governo é a democracia, é o democrático, e falamos também que o Brasil adota como sistema político o presidencialismo. Nesse vídeo, nós vamos focar em outros aspectos do artigo 1º. Vamos falar dos fundamentos. Então, diz a Constituição lá no artigo 1º, a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, dos municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho, da livre iniciativa e o pluralismo político. É muito comum, como forma de lembrar esses incisos, os concurseiros adotarem aí uma fórmula mnemônica, né? Só si de váplo, só de soberania, si de cidadania, de dignidade da pessoa humana, vá de valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e de pluralismo político. Mas, pessoal, não basta ficar na fórmula mnemônica. Nós temos que avançar e entender o que cada ponto desse quer dizer. Então, vamos lá. Quando nós dizemos que a República Federativa do Brasil é soberana, primeira coisa é a gente diferenciar soberania de autonomia. Soberana somente a República Federativa do Brasil. Fernando, e quem possui autonomia? Ora, quem possui autonomia são os entes federativos: União, Estados, Distrito Federal e municípios. Os entes da federação possuem autonomia, parcela do poder. Esses entes possuem a capacidade de autogoverno, de auto-organização, de auto-administração, de autolegislação, autonomia financeira, ou seja, eles possuem parcela do poder, o que nós entendemos como autonomia. No entanto, somente a República Federativa do Brasil, o Estado brasileiro, possui soberania. E aí, pessoal, além disso, é interessante a gente entender que a soberania pode ser analisada sob dois prismas, né? Primeiramente, soberania no sentido interno. O que seria isso? É a capacidade que o Estado brasileiro tem de impor a sua ordem jurídica dentro dos limites territoriais do país. Então, soberania no sentido interno é a capacidade que o Estado brasileiro tem de impor a sua ordem jurídica dentro dos limites territoriais do país. No entanto, nós também podemos falar de soberania no sentido externo, né? O que seria isso? É a ideia de que a República Federativa do Brasil não está nem acima nem abaixo de outros países. É soberana, está em pé de igualdade em relação às outras nações. Inclusive, se você ler o artigo 4, inciso 5 da Constituição, lá vai dizer que a República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. O inciso 5 fala o princípio da igualdade entre os Estados. Então lembre, para resumir, falou de soberania, lembrou de República Federativa do Brasil, do Estado brasileiro. Lembre-se que essa soberania tem dois sentidos, um sentido interno e um sentido externo, beleza? O segundo inciso aí trata da cidadania. Pessoal, e aqui nós temos também dois sentidos. Cidadania em sentido estrito e cidadania em sentido lato, em sentido amplo. Vamos começar com a cidadania em sentido estrito. Observe que falar de cidadania em sentido estrito é falar da
ideia de que todo cidadão possui a capacidade de participar das decisões políticas do país. Ou seja, a cidadania em sentido estrito nada mais é do que o exercício dos direitos políticos, que todos nós sabemos, começa aos 16 anos, quando nós tiramos o nosso título de eleitor, fazemos o nosso alistamento lá na Justiça Eleitoral, passamos a participar das decisões políticas do país através do voto. Então, cidadania em sentido estrito está ligado ao exercício dos direitos políticos, ou seja, a capacidade que todo cidadão tem para participar das decisões políticas do país. No entanto, nós podemos falar ainda de cidadania em sentido amplo, e aqui, pessoal, é muito utilizado pelas outras ciências humanas, como a história, a sociologia, a filosofia. Cidadania em sentido amplo está relacionada à titularidade dos direitos fundamentais. Todos nós exercemos os nossos direitos fundamentais garantidos pelo Estado brasileiro. Liberdade, igualdade, propriedade, direitos sociais. Então, cidadão é aquele que pode exigir do Estado esses direitos. Mas, juridicamente falando, cidadania em sentido estrito é o termo mais utilizado e se refere ao exercício dos direitos políticos, como eu pontuei, exercício dos direitos políticos que começa aos 16 anos, quando você adquire o título de eleitor, passando a votar e participar das decisões políticas do país, ok? Visto isso, vamos para o terceiro inciso que fala da dignidade da pessoa humana. Pessoal, quando nós falamos de dignidade da pessoa humana, nós temos aqui um dos princípios super importantes do nosso ordenamento jurídico. E falar de dignidade da pessoa humana é lembrar do mínimo existencial. O que seria isso? O Estado brasileiro deve garantir o mínimo de direitos para que nós possamos dizer que vivemos com dignidade. Que direitos, Fernando? Direitos fundamentais. Será que você pode viver com dignidade se não tiver a sua liberdade garantida? Claro que não. Será que você pode viver com dignidade se não tiver respeitado o princípio da igualdade, o direito à saúde, à educação, o direito à propriedade? Com certeza não. Então, dignidade da pessoa humana está relacionada à efetivação de direitos fundamentais mínimos para que nós possamos dizer que de fato vivemos com dignidade. É a ideia do mínimo existencial. Mas, lembre-se que o princípio da dignidade da pessoa humana também dialoga com o direito à vida. Lembre-se que o direito à vida não é apenas o direito de nascer com vida. Por isso que o Brasil, via de regra, proíbe o aborto, né? Via de regra. Mas o direito à vida também é o direito de viver com dignidade, ou seja, o direito de ter o mínimo existencial garantido pelo Estado. Beleza, pessoal? Tudo bem? Ok. Próximo inciso, vamos falar agora dos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Quando nós escutamos livre iniciativa, nós lembramos imediatamente do modelo econômico que o país adota. Somos um país capitalista, um país que respeita a livre iniciativa, a liberdade para empreender no ramo econômico. No entanto, pessoal, essa liberdade de empreendimento não pode ser de forma feroz, né? É necessário respeitar direitos dos trabalhadores. Por conta disso, a Constituição garante os valores sociais do trabalho, direitos trabalhistas, que estão inclusive na Constituição, lá no artigo 7º. Lá nós encontramos os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. Isso porque o Brasil tem como fundamento, né? Tem como fundamento os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Por fim, a nossa Constituição ainda nos apresenta como fundamentos da República Federativa do Brasil o pluralismo político. Muita gente costuma associar o pluralismo político com o pluripartidarismo. Pessoal, é muito mais do que isso. Viver num país plural politicamente é viver num país em que existe pluralidade de ideias. Somos livres para ter as nossas concepções políticas, filosóficas, econômicas. Então, o pluralismo aqui é no sentido de diversidade, né? De liberdade para ter as opções filosóficas, religiosas, pluralismo político, muito mais
do que pluripartidarismo, ok? Pessoal, então é isso. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Valeu, pessoal! Tchau, tchau! Fui!